J. Robert Oppenheimer, um nome eternamente gravado na história, evoca uma sensação de admiração e, ao mesmo tempo, de desconforto. Ele é frequentemente lembrado como o pai da bomba atômica, uma figura central no desenvolvimento de uma das armas mais devastadoras da humanidade. Ele foi um físico brilhante, a força motriz por trás da criação da bomba atômica. Oppenheimer liderou o Projeto Manhattan, um esforço colossal que reuniu os maiores cientistas da época para desenvolver a primeira bomba nuclear durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, Oppenheimer lutou contra as implicações morais de seu trabalho, com sua consciência para sempre marcada pelo poder destrutivo que ele ajudou a desencadear. Após a guerra, ele se tornou um defensor vocal do controle internacional da energia nuclear, reconhecendo os perigos que sua criação representava para a humanidade. A vida e o legado de Oppenheimer nos apresentam um estudo fascinante sobre as complexidades da descoberta científica, o fardo da responsabilidade moral e as consequências duradouras das escolhas feitas diante de desafios sem precedentes. Ele foi um homem de profundas contradições, um gênio científico que também era um poeta e um filósofo, constantemente refletindo sobre o impacto de seu trabalho. Sua história é um lembrete severo de que mesmo as mentes mais brilhantes não são imunes aos dilemas éticos impostos por suas próprias criações. Oppenheimer nos ensina que o progresso científico, embora vital, deve sempre ser acompanhado de uma reflexão ética profunda. Ele nos desafia a considerar as ramificações de nossas inovações e a responsabilidade que temos para com o futuro da humanidade. Nascido na cidade de Nova York em 1904, Julius Robert Oppenheimer demonstrou um intelecto excepcional desde muito jovem. Seus pais, ambos bem-sucedidos em suas áreas, cultivaram um ambiente de curiosidade intelectual e apreciação artística. Oppenheimer se destacava em seus estudos, demonstrando uma aptidão particular para física e matemática. Ele devorava o conhecimento, imergindo em trabalhos de Einstein, Bohr e outros gigantes da física moderna. Sua sede por conhecimento o impulsionou até a Universidade de Harvard, onde se formou com summa cum laude em apenas 3 anos. Ele então embarcou em uma jornada para a Europa, buscando mergulhar mais profundamente nos mistérios do átomo no laboratório Cavendish em Cambridge, na Inglaterra. O mundo se encontrava à beira da guerra quando Oppenheimer retornou aos Estados Unidos no final da década de 1930. A atmosfera estava carregada de tensão e incerteza, com nações se preparando para um conflito iminente. Oppenheimer, um físico teórico brilhante, sentiu a urgência do momento e sabia que tempos difíceis estavam por vir. O espectro da Alemanha nazista, armada com o potencial de desenvolver armas atômicas, pairava sobre todos. A ameaça era real e palpável, e a corrida para dominar a energia nuclear se tornava uma questão de sobrevivência. Cientistas e líderes políticos estavam cientes de que o futuro da guerra poderia ser decidido pela capacidade de criar uma arma de destruição em massa. Em resposta, os Estados Unidos embarcaram em um projeto ultra-secreto, o Projeto Manhattan, um esforço massivo de pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de dominar o poder do átomo para criar a primeira arma nuclear do mundo. Este projeto envolveu recursos imensos e a colaboração de algumas das mentes mais brilhantes da época. O sigilo era absoluto e a magnitude do empreendimento era sem precedentes. Oppenheimer, com seu profundo conhecimento de física teórica e suas excepcionais qualidades de liderança, foi escolhido para liderar a equipe científica no Laboratório Nacional de Los Alamos, o coração do Projeto Manhattan. Sua visão e capacidade de inspirar sua equipe foram cruciais para o progresso do projeto. Los Alamos se tornou um centro de inovação e descoberta, onde cientistas trabalhavam dia e noite para alcançar o impossível. Ele reuniu uma equipe de mentes brilhantes, incluindo Enrico Fermi, Edward Teller e Richard Feynman, todos unidos por um objetivo comum: vencer a corrida contra a Alemanha nazista. Cada um desses cientistas trouxe habilidades únicas e perspectivas inovadoras, contribuindo para o avanço do projeto. A colaboração entre eles foi intensa e produtiva, resultando em descobertas que mudariam o curso da história.
Os desafios eram imensos, a pressão, implacável. A complexidade técnica e os riscos envolvidos eram enormes, e cada passo adiante era acompanhado por incertezas e obstáculos. No entanto, a determinação e o compromisso da equipe eram inabaláveis. Eles sabiam que o sucesso do projeto poderia significar a diferença entre a vitória e a derrota na guerra. No entanto, impulsionados por um senso de urgência e patriotismo, Oppenheimer e sua equipe trabalharam incansavelmente, expandindo as fronteiras do conhecimento científico. Cada descoberta, cada avanço, era um passo mais perto de alcançar seu objetivo. A dedicação e o sacrifício desses cientistas foram fundamentais para o sucesso do Projeto Manhattan, que culminou na criação da primeira bomba atômica, mudando para sempre o curso da história e marcando o início da era atômica. O ápice de anos de intensa pesquisa e desenvolvimento chegou em 16 de julho de 1945, em um local remoto no deserto do Novo México, com o codinome Trinity. Este local, escolhido por sua desolação e isolamento, tornou-se o palco de um evento que mudaria o curso da história humana para sempre. Cientistas, engenheiros e militares se reuniram, ansiosos e temerosos, para testemunhar o resultado de seus esforços combinados. A primeira bomba atômica do mundo, um dispositivo de poder destrutivo inimaginável, foi detonada. A explosão foi um espetáculo de luz e som, uma demonstração aterrorizante do que a ciência e a engenharia humanas poderiam alcançar. A energia liberada foi equivalente a 20.000 toneladas de TNT, uma força que ninguém poderia ter previsto completamente. O clarão ofuscante, o rugido ensurdecedor, a nuvem em forma de cogumelo ascendendo ao céu, essas foram as manifestações tangíveis do nascimento aterrorizante da era atômica. O céu noturno foi iluminado como se fosse dia, e a Terra tremeu sob o impacto. Aqueles que estavam presentes ficaram em silêncio, compreendendo a magnitude do que haviam criado. Testemunhando o teste, Oppenheimer teria se lembrado de um verso da escritura hindu, o Bhagavad Gita. Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Essas palavras ecoaram em sua mente enquanto ele observava a devastação que havia ajudado a liberar. Ele sabia que o mundo nunca mais seria o mesmo. Essas palavras, carregadas com o peso das implicações de sua criação, o assombrariam para sempre. Oppenheimer, um homem de grande intelecto e sensibilidade, sentiu o peso de sua responsabilidade. Ele sabia que havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. As bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, poucas semanas depois, trouxeram um fim rápido e devastador à Segunda Guerra Mundial. As cidades foram reduzidas a escombros e centenas de milhares de vidas foram perdidas. A humanidade testemunhou o verdadeiro horror da guerra nuclear. O mundo estava mudado para sempre. As nações começaram a perceber que a guerra nunca mais seria a mesma. A era da destruição em massa havia começado, e com ela, uma nova era de medo e incerteza. O poder destrutivo desencadeado em Trinity, Hiroshima e Nagasaki inaugurou uma nova era, definida pela ameaça constante da aniquilação nuclear. A corrida armamentista nuclear começou, com as superpotências do mundo competindo para desenvolver arsenais cada vez maiores e mais mortais. A Guerra Fria foi marcada por uma tensão constante, com a sombra da destruição nuclear pairando sobre todos. Oppenheimer, aclamado como um herói por seu papel no fim da guerra, se viu às voltas com as implicações morais de sua criação. Ele foi celebrado por muitos, mas dentro de si, ele lutava com a culpa e a responsabilidade pelo que havia ajudado a criar. As profundas consequências de sua conquista científica pesavam muito em sua consciência. Ele sabia que havia aberto uma caixa de Pandora, e as ramificações de suas ações seriam sentidas por gerações. Ele começou a questionar o papel da ciência e da tecnologia na sociedade, e o que significava ser um cientista em um mundo onde o conhecimento poderia ser usado para a destruição em massa. Ele se tornou um defensor ferrenho do controle de armas nucleares, exortando os líderes mundiais a compreenderem a ameaça existencial representada por essas armas. Ele viajou pelo mundo, falando em conferências e reuniões, tentando convencer os líderes a buscar a paz e a desarmar.
Ele sabia que a única maneira de garantir a sobrevivência da humanidade era controlar e eventualmente eliminar essas armas terríveis.